Fala aí, galera. Excelente sábado para todo mundo, excelente final de semana. Tem jogo hoje, sim, eu sei, não tô ligado. Tem jogo, 4 da tarde, São Paulo e Fluminense no Morumbi. Mas antes do pré-jogo, que normalmente é o conteúdo que você curtiria agora no canal do Lessa, eu já vou abrir o dia deixando você muito bem informado, com muitas notícias. A sexta-feira foi tão maluca, teve tanta coisa que não coube só na sexta. Teve que vir um pouco pro sábado também. Então agora chegando com informações sobre Alain e Alexandre Jesus. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas notícias. Eles estão deixando o Fluminense nos próximos dias. Estão fora, eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês agora. Uma atualização geral do departamento médico do Fluminense. Vamos falar sobre Alexander, tem uma notícia muito boa sobre ele. André e David Braz estão fora do jogo contra o São Paulo. E também uma informação sobre a Liga Forte Futebol, que assinou um acordo e vai receber um aporte bilionário já nos próximos dias. Tem muito dinheiro chegando aí, resta saber o que o Fluminense fará com tanto dinheiro. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. Se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, te peço essa moral, não se esqueça, é muito importante, conto todos os dias aqui com a ajuda de vocês. Só deixar o like, comentar e, claro, compartilhar os vídeos aqui do canal do Lessa. Eu já vou começar o vídeo logo falando do departamento médico do Fluminense. O André ficou fora da partida pelo seguinte, ele apresentou um edema em uma das coxas, não sei precisar qual ainda, ele apresentou um edema e por isso não viajou. Mas não é uma preocupação, porque não tem jogo meio de semana. Como não tem jogo meio de semana, ele vai ter a semana inteira para se recuperar, para estar bem novamente, e a tendência é de que ele não seja desfalque no jogo contra o Internacional na semana que vem, beleza? Importante pontuar isso. Claro que, enfim, talvez ele possa voltar a sentir, e aí a gente tem que aguardar ao longo da semana, mas a princípio não é uma preocupação para o próximo jogo contra o Internacional. O David Braz, ele foi retirado da relação por precaução. Ele já vinha sentindo dores, algum incômodo, desde o jogo contra o Bahia. Então, como foi algo frequente, ele voltou a sentir nos treinamentos, não tem lesão constatada, mas ele foi retirado por precaução da delegação e por isso o Fluminense vai muito desfalcado no seu sistema defensivo. A gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo. O Felipe Andrade deve ser o escolhido para formar a dupla ao lado do Felipe Melo e vai fazer a sua estreia, portanto, como titular do Fluminense na zaga, né? Como titular e na zaga, que é a posição de origem dele. Ele vem entrando somente na lateral esquerda. Boa sorte ao Felipe Andrade, que possa fazer um grande jogo. E aí, o mais importante, sobre Alexander. A lesão do Alexander, gente, foi muito grave. Grave. Foi uma infelicidade absurda. Foi um azar, assim, surreal. Não é comum. Realmente um acidente. Mas foi muito grave. Né? Rompeu praticamente todo o músculo. E, obviamente, que ele se abateu, o que é muito normal numa situação dessa. Ele se abateu muito com a situação no início, mas agora ele já está mostrando uma energia muito grande, uma vontade muito grande de voltar o quanto antes, e a recuperação dele está caminhando muito bem. Dá para dizer que é bem provável que ele consiga voltar antes do prazo estipulado inicialmente, 3 meses, um prazo que foi estipulado pelo próprio Fluminense, algo que não é normal, mas foi um prazo conservador, justamente para não extrapolar isso, e já dá para dizer que ele tem uma grande chance de voltar antes. Só que ainda não dá para precisar porque ele ainda sequer iniciou a transição para os treinos no campo. Ele ainda está na fisioterapia, enfim, fazendo um tratamento no departamento médico, não saiu do departamento médico, e em breve ele vai iniciar essa transição. E aí dá um passo, né, mais definitivo rumo à recuperação, mas de qualquer forma já é uma informação muito importante o fato do Alexander estar se recuperando bem e tomara que ele volte o quanto antes para, aí sim, um grande reforço para o Fluminense na sequência da temporada. Antes de seguir aqui, só um recadinho da Mais Ágil para você que deseja consultar, está em dúvida, talvez você tenha uma grana lá no FGTS, no seu FGTS, no seu fundo de garantia, você não está nem sabendo. A Mais Ágil consulta para você e se tiver algum saldo lá, ela antecipa, você recebe esse dinheiro rapidinho para você usar onde bem quiser e entender. Então entre em contato com a Mais Ágil, também você vai concorrer a uma camisa oficial do Fluminense, só clicar aqui nesse link que está na descrição do vídeo, vai ter uma equipe prontinha para te atender imediatamente e te auxiliar nesse processo, rapidinho você coloca essa grana na mão. Bom, a sexta-feira foi de muitas informações, pacotão de reforços vindo aí,
velhos conhecidos voltando, Johnny Gonzalez, Danielzinho. Quem não acompanhou? Todos acompanharam toda a repercussão, trouxe todas as informações aqui ontem no canal. Os 2 jogadores estão acertados com o Fluminense e vão chegar nesta semana, tá? Se nenhum problema ocorrer de última hora, eles vão chegar aí ao longo da semana para se tornarem opções ao técnico Fernando Diniz, 2 velhos conhecidos dele, que o Fernando Diniz comandou naquele Fluminense de 2019. Na zaga, ainda uma negociação em andamento com o Antônio Carlos, que está no Orlando City, que é o mais provável. O Antônio Carlos, ele está acertado com o Fluminense também, tá tudo certo entre as partes. Falta a liberação do Orlando City. Ele tem contrato até o ano que vem, aliás, até o final do ano, e para ele vir agora, o Orlando City teria que liberar. Então esse é o entrave no momento que impede a chegada do Antônio Carlos por enquanto, tá? Essa negociação deve evoluir. O Marlon, posso dizer para vocês que é muito difícil, muito improvável, porque ele tem um salário muito alto e, pelo que eu consegui apurar, ele não pretende abrir mão desses vencimentos neste momento. Apesar de que ele gostaria de voltar, de vestir a camisa do Fluminense, mas neste momento ele não pretende ter uma redução muito grande, uma redução salarial muito grande. Então a tendência é de que ele permaneça no futebol europeu. Mas tem ofertas de outros clubes brasileiros, Corinthians, Internacional, já fizeram sondagens por ele. Então se trata de uma negociação muito improvável, que eu posso dizer para você. Houve uma consulta do Fluminense, mas porque é algo meio que com uma obrigação, o Marlon sempre está aqui, ele treina no CT, então é meio que uma obrigação do Fluminense sondar a situação do jogador, mas é muito improvável que essa negociação ela aconteça. E aí a gente tem jogadores saindo, né? O Fluminense também fazendo uma reformulação, alguns Marrone já foi, e agora mais 2 atacantes, no caso do Alexandre Jesus, tinha virado lateral, né? Essa aberração de improvisar o Alexandre Jesus de lateral, enfim, ele está indo para o Tombense. Tombense que é do Eduardo Duran. O Eduardo Duran é um empresário do Antônio Carlos. Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra, mas enfim. O Alexandre Jesus está indo para Tombense para reforçar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem um contrato simplesmente inacreditável até 2025. Né? Bizarro, mas é isso mesmo. Ele vai ser emprestado até o final do ano. A Tombense está tudo certo, encaminhado para ele deixar o Fluminense no mínimo até o restante da temporada. E o Alan deve voltar para o futebol chinês. 2 informações que o GE. Globo trouxe, né? Ainda na noite, já mais para o final da noite ontem, o GE. Globo trouxe essas 2 informações. O Alan negociando com o futebol chinês, recebeu uma proposta nos últimos dias, não consegui apurar para qual clube ele está indo, mas ele não estará na relação do jogo de hoje contra o São Paulo. Está fora do banco de reservas, então restam apenas detalhes aí que os clubes estão discutindo para que o Alan seja liberado. Né? Não foi para o jogo, é um sinal de que já está tudo praticamente acertado para ele retornar ao futebol chinês. A situação do Alan é uma pena, porque é um jogador que chegou com uma expectativa danada, já tinha uma história no clube, então tinha uma expectativa muito grande em torno do nome dele, mas infelizmente não aconteceu. Foi uma aposta que não se concretizou. É um jogador que não tem um salário tão baixo, então também é um alívio na folha de pagamento. E, enfim, eu acho que vai ser bom para ele também. Ele tem cidadania chinesa, né? Ele foi muito bem quando esteve lá. É um futebol muito menos competitivo do que aqui. Ele já conhece o país. Enfim, eu acho que vai ser bom para as 2 partes. Foi uma tentativa que não deu certo. Uma pena. Todo mundo queria ver o Alan bem, mas ele realmente não tinha condições nenhuma de ser útil e de ter uma sequência no time do Fluminense. Nenhuma. Todas as vezes que ele entrou, esse ano, então, enfim, ele mostrou que realmente aqui ele não tinha condições de competir. Então, no futebol de menos exigência, talvez ele possa recuperar a boa forma. Em breve a gente vai ter essas saídas oficializadas pelo Fluminense. Uma notícia muito importante que foi divulgada pelo próprio Fluminense, que é da Liga Forte Futebol. Uma reunião entre os clubes que contou com a presença do presidente Mário Bittencourt e do vice Matheus Montenegro, sacramentou a assinatura do acordo com os investidores Life Capital Partners e Serengeti, que era o principal, no caso até então, o Grupo Serengeti. Houve essa definição e os investidores vão aportar 2,3 bilhões nos clubes da Liga Forte Futebol e, em contrapartida, receberão 20% das receitas comerciais geradas por este bloco,
no Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos a partir de 2025. Os clubes têm contrato os clubes têm contrato ainda até ano que vem com a comercialização dos direitos com a TV Globo. Então isso é em relação a direitos de transmissão, tá? Importante frisar isso. E aí, disse aqui que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizado nesta sexta, dia 30, na sede da XP, o acordo que representa uma oportunidade sem precedentes para impulsionar o futebol brasileiro. Aqui diz que, para facilitar investimentos imediatos dos clubes, a XP fará nos próximos dias um adiantamento de até 500 milhões. Dos 26 clubes da Liga Forte Futebol, apenas Internacional, Náutico e Atlético Mineiro ainda não assinaram por estarem obrigados a percorrer trâmites internos antes da adesão ao acordo. O acordo também selou o compromisso dos clubes em realizar, em qualquer cenário, a comercialização coletiva dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Com o compromisso em vigor, a LFF e seus investidores iniciarão imediatamente o planejamento de comercialização dos direitos de transmissão desse bloco comercial para 2025 em diante. Tá? Nas últimas semanas, a Liga também recebeu consultas de clubes interessados em se juntar ao projeto e vai permanecer aberta a adesão de novos clubes até o início da comercialização dos direitos comerciais. Então, uma notícia muito importante. Repito, esse é um assunto que pode mudar o futebol brasileiro. E óbvio que não vai ser só o Fluminense o beneficiado, mas vai trazer uma realidade diferente ao clube, proporcionar pagamento de dívidas, equacionamento de dívidas, investimento maior no futebol. Enfim, a gente vai ter que aguardar para ver como esse dinheiro vai ser utilizado, mas é uma excelente notícia. É um aporte milionário, é muito dinheiro que vai entrar e já é uma realidade. Muita gente tem dúvida, mas como que tem 2 blocos, vão ser 2 ligas? Isso não é, gente, isso é um bloco que foi formado para venda dos direitos de comercialização, para comercialização dos direitos de transmissão. Não é sobre a organização da liga em si. A liga ela vai acontecer agora. O que vinha sendo discutido é a venda única de direitos de transmissão entre os 2 blocos, ou seja, todos os clubes se juntando para vender coletivamente esse dinheiro. O aporte, consequentemente, o aporte de grana seria maior. Como tem menos clubes, menos clubes envolvidos, esse aporte vai ser um pouco menor. E, ao que tudo indica, pelo jeito, não vai haver acordo mesmo com os clubes da Libra, que, por outro lado, negociam os direitos de transmissão por lá, com uma igualdade, uma disparidade entre os clubes muito maior, como eu já falei aqui muitas vezes para vocês. A Liga Forte Futebol, ela prega uma igualdade maior dessa divisão desse dinheiro entre os clubes. E justamente isso era o que vinha sendo mais difícil de negociar entre as partes. Até o momento parece que não houve acordo e a Liga Forte Futebol está avançando no sentido de já colocar em prática do mercado a venda desses direitos, beleza? Então, separaram que eu estava com uma camisa diferente aí nesse trecho do vídeo, é porque eu já tinha gravado essa parte, mas eu resolvi inserir ela num outro vídeo, tanto conteúdo que a gente teve ontem, tanta informação, tanta notícia, que foi redistribuir os conteúdos. Mas é isso, importante deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado, e daqui a pouco tem pré-jogo aqui no canal do Leste, claro, para quem está assistindo antes do pré-jogo e ao ar, daqui a pouco todas as informações sobre São Paulo e Fluminense lá do Morumbi. Deixa o like aí, não esquece não o seu comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, galera.